Salve pessoal, mais um dia de gravação aqui na Bunker Garage. Nilton, o que é a Bunker Garage? É um lugar especializado em Campo Grande para você comprar, vender o seu carro e deixar o seu carro aqui. Você que não quer levar para sua casa porque pode dar um probleminha, a Bunker tem uma estrutura pronta que você tá vendo aí para deixar o seu carro aqui, que vai ficar com todo fino trato, com todo cuidado, como se estivesse na sua casa. E aqui também, nessa estrutura, rola o nosso podcast que entra no canal Bunker Garage do YouTube. Isso aí, e você pode conferir tudo lá, todas as entrevistas. E hoje, não sei porquê, estou aqui, inclusive fazendo essa abertura pro meu amigo Humberto, pra gente poder falar um pouco mais sobre carro, velocidade, corrida, vida e seja lá aquilo que Deus colocar na nossa vida. Nilton, seja bem-vindo, cara. Excelente entrada, meu Deus, você é cara, topzera demais. Isso aí, cara. Bom, vamos falar de você, cara. Vamos falar de você. A gente trouxe você hoje aqui, você... Como você diz normalmente, eu sou uma figura pública, né? Tô correndo e tal, e muita gente conhece você, mas a gente conhece você aqui de Campo Grande. Eu tive a oportunidade de conhecer recentemente, pessoalmente, né? E confesso que foi um dos caras que me surpreendeu, assim. Então, eu queria que você começasse falando, cara, quem que é você, velho? Quem é o Nilton? Mas surpreendeu positivamente ou negativamente? Porque às vezes você surpreende Ah, porque negativamente, muitas né? vezes, cara, sabe o que acontece, cara? Muitas vezes a gente vê as pessoas no digital e a gente não faz ideia como vai ser a reação dela. E a gente vê a pessoa no digital, muitas vezes você vai conversar com ela, é totalmente diferente. E com você foi ao contrário, cara. Desde o momento que eu liguei pra você, ela falou, pô, cara, tem um negócio aqui pra gente fazer, você já aceitou na hora e foi solícito comigo, educado como sempre é. E foi um baita, cara, baita negócio que a gente fez aqui durante aqueles dias. Muito Se legal. não fosse por você, eu acho que talvez a gente nem tinha conseguido gravar aqui o podcast. Antes de falar quem eu sou, eu falo muito que hoje em dia o mundo tá muito chato. Chato. O mundo tá chato porque as pessoas elas estão estereotipadas através de redes sociais e de mídias sociais. E isso, as pessoas, sabendo que não são aquilo que estão vendo, mas acreditando naquilo que estão vendo, eles querem ser aquilo que eles sabem que não é verdade e acaba virando um bando de gente chata reclamando do mundo. Então, assim, eu sou esse, eu sou o mesmo que tá aqui falando com você, o mesmo que tá no Instagram, o mesmo que tô no meu escritório. Lógico que tem horas que a gente tem que estar um pouco mais sério em virtude do trabalho, mas eu sou esse Nilton, assim, entendeu? Eu procuro ser essa pessoa aonde eu tiver, porque eu sou assim, entendeu? Se no dia que eu tiver que me vestir de um personagem para poder estar em algum lugar, eu acho que eu perco a minha essência. É isso que as pessoas têm que ser, sejam a sua essência. Quando você deixa de ser a sua essência, você não vai acabar sendo nada, porque a essência dos outros você não vai ter, porque é delas, e tentar ser aquilo que você não é, não vai te tocar para frente. Isso aí, é cara. mais ou menos isso. Isso aí. Quem eu sou? Eu sou Nilton Ribeiro Chaves Júnior, nascido em 19 de agosto de 1976, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Mas, só que a minha vida é um pouco confusenta, porque a minha mãe nasceu na Itália. O meu pai nasceu aqui no interior do Mato Grosso do Sul, em Vista Alegre, que hoje deve ter uns 3 mil habitantes, né? Você imagina 83 anos atrás o que era Sim. Vista Alegre, né? Aí minha mãe veio pro Rio de Janeiro, meu avô pós-Segunda Guerra, saindo da Itália, Itália acabada, foi para lá, meu pai foi pro Rio para estudar, lá eu nasci. Vim para o Mato Grosso do Sul, me criei aqui, fui estudar em São Paulo, casei com a mineira, mas já separei também. Tenho uma filha que hoje mora nos Estados Unidos, sou sócio de um baiano e advogo no Rio Grande do Sul, em todo lugar do Brasil praticamente a gente tem escritório e sou advogado formado. E esse é um pouco do Nilton, por isso que o Nilton tem várias facetas. Tem gente que não sabe se eu sou goiano, se eu sou carioca, se eu sou paulista, se eu sou mineiro, por causa do meu sotaque, mas é de tanto conviver com muita gente, a gente acaba fazendo isso aí. Sou um cara que, poxa, nasci numa família lutadora, de classe média. A única herança que meu pai falou que deixaria pra gente seria o estudo. Então a gente agarrou, eu e minha irmã, essa oportunidade como de mão cheia. Me formei em advocacia, minha irmã é médica. Daí pra frente, lutando sempre para conquistar os meus sonhos dentro da advocacia, dentro da vida, dentro das corridas. Mas acho que, como eu falo, né? Perguntam para mim, desde quando você começou a gostar de corrida? Eu acho que desde a barriga da minha mãe, porque desde que eu me entendo por gente, eu gosto desse negócio. Já tentei desgostar, parar, não consigo parar. E
Hoje estou inserido nessas corridas das áreas aqui no Brasil, na cola também. Cara, e as oportunidades que Deus vai me permitindo estar e fazer, eu vou agarrando com todas as forças, né? Dentro daquilo que a gente tem limite, né? O dia só tem 24 horas, a semana só tem 7 dias, né? Porque se tivesse mais, a gente faria um pouquinho Fazia mais. mais. Mas dentro da minha profissão, dentro da minha crença, da minha fé, dentro daquilo que eu amo fazer, daquilo que eu gosto, que eu acredito que cada um tem uma particularidade, né? Sim. Nem todo mundo gosta de corrida de carro, tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de laço, e cada um, eu acho que é assim porque Deus fez assim, e a gente procura fazer o melhor do que a gente pode fazer e usar disso também como um instrumento para as pessoas, porque a gente faz o que a gente gosta. Na advocacia eu faço o que eu gosto, na corrida eu faço o que eu gosto de atirar, eu faço também isso porque eu gosto, mas sempre eu me vejo nesses lugares como uma pessoa que tem alguma coisa para acrescentar e para ser acrescentado nesses lugares. Não é para o meu prazer, não é para minha satisfação pessoal. Então, assim, eu sempre procuro poder acrescentar, somar. Eu sou um cara muito competitivo, então isso é uma parte ruim, porque você não, você vai para brincar, para gostar, mas a competição te empurra para você esmerar e fazer o melhor e buscar fazer o melhor e faz parte. Esse é o Newton, entendeu? Mas e sempre buscando fazer essas coisas. Então, hoje tô aí nessa luta, não só das corridas, mas de um monte de coisa, né? Da profissão, também da vida. Pô, a gente fez esses dias atrás aquela rodada de palestra que eu nunca imaginei que eu ia dar palestra sobre algo que não fosse do meu ramo de atividade, mesmo da advocacia, e aí eu me via junto com o Anderson falando, e cara, e aquilo foi tão legal porque eu tive que escrever muita coisa, eu roteirizei muita coisa na mão, e me começou a trazer à memória muitas coisas dos meus desafios de vida, e eu acho que aquilo lá, não só para vocês que estavam lá ouvindo, mas para mim serviu também muito de reflexão daquilo que eu quero, que eu posso, né? Tem gente que acha que já acabou, que já deu tempo, que não, já fiz muito, cara. Eu só vou falar que eu fiz muito na hora que vocês jogarem a última pá de terra no meu caixão. Até lá eu vou estar É isso querendo aí. fazer alguma É coisa, isso né? aí, é isso aí. E, cara, beleza, a gente tava falando, e você falou do tiro, né? A gente já acompanha você e você tá lá no tiro. Então, você compete no tiro, é isso que você Ó, faz? cara, sério, Compete. eu começo as coisas pra brincar, pra Não tem jeito, divertir. né, cara? Cara, não tá. Hoje eu compito, eu compito também no tiro, mas sim, esse eu já é algo que é mais light, porque não dá pra ir muito afinco em muitas coisas, porque até se você quiser fazer 10 coisas, você não vai fazer bem feita. Sim. Tem que pegar uma, duas coisas pra você fazer bem feito mesmo, e o resto você curte. Então, cara, eu sou atraído por esse negócio, os desafios. Então, hoje tem várias modalidades de tiro no Brasil, então faço parte disso. Você faz qual? Qual modalidade você treina Então, hoje? eu faço fogo central, né? IDSC, que é uma prova de proteção, de defesa pessoal. Então, você faz uma simulação de dentro de casa, essas coisas. Tem o IPSC, que é uma simulação de cenário que você corre atirando. E assim, nunca fiz caça, porque também aí tem uns negócios que não vou, sabe? Que eu sei que eu vou gostar. Então eu me conheço, então, cara, vamos caçar. Eu falei, cara, não vou, cara. Mas você vai gostar. Eu falei, eu sei, é por isso que eu Por não isso vou. que eu não vou. É, por isso que eu não Pera aí vou. que eu tô com outras coisas gostando aqui agora, deixa eu... Entendeu? Então eu sei que não vai dar espaço. Então como eu me conheço, eu me limito. Mas, cara, e é legal, cara, tá no meio do esporte, isso, cara. Mas e arma foi uma coisa que você sempre curtiu assim, ou por acaso? Porque tem muita gente que eu conheço, eu sempre gostei de arma, eu atiro também, não pratico como eu gostaria, mas tem muita gente que eu conheço que tem um asco ali da arma, e aí de repente tem o contato com aquilo e fala, cara, isso não é nada daquilo que eu imaginava, e acaba tendo gosto por aquilo porque teve o contato. Mas você sempre gostou disso? Como é? Você já Cara, tinha contato? eu me criei debaixo da cama do meu pai com a minha mãe, e meu pai tinha um monte de arma lá, porque ele sempre gostava, entendeu? Então, o Clube de Tiro de Campo Grande, que é o clube mais antigo de Campo Grande aqui, meu pai, ele foi o membro 71, ele ajudou na fundação. Aí quando veio essa época do desarmamento, ele pegou e entregou todas as armas dele, tinha cada relíquia lá que hoje a gente se arrepende. Mas eu nunca tive, mas eu sempre gostei, eu sempre tava aí, quando veio essa onda de CAC, falei, vou tirar o CAC, vou fazer, vou brincar. E aí já tá um arsenal lá em casa já, cara, começa as coisas assim, entendeu? Sim. E eu gosto porque o
tanto o tiro quanto a corrida, na verdade, é o seguinte, eles são o melhor anti-estresse que eu tenho. Hoje, meu escritório tem em torno de 12 mil processos. Eu advogo no Brasil inteiro, eu tomo conta de muita empresa. Se eu não tiver um fusível para dar uma deletada, para dar um reset na mente, tudo, a ansiedade vem, o estresse vem. Então, são os meus gatilhos para renovar. Então, tem gente que fala assim, cara, eu não consigo entender como é que você tem tanta energia, porque esses gatilhos, por mais que estão me tirando a energia, porque você cansa, mas eles estão me tirando do foco de outra coisa. É um descanso quase aqui para aquilo que você estava Exatamente. E fazendo. eu sou daquelas pessoas que a gente fala assim que o homem faz uma coisa de cada vez e a mulher faz 4, 5, né? Eu consigo fazer 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Então, se eu não tenho esses gatilhos, eu acelero de uma forma que eu preciso dar uma desligada. Então, eu uso muito dessas coisas para isso, entendeu? E aí, só que aí entra a competição, entra isso, aí eu vou estudar, eu vou entender fundamento, não é assim, pega a arma, vai lá, não, qual que é, como que funciona, os carros, eu quero entender como que funciona, os equipamentos, como usa, o que que faz, então isso tira o foco do meu dia a dia, da minha rotina da advocacia e me cria mais situações de interesse e que me fazem forçar eu a pensar em outras coisas que não aquilo que acaba me dando um relax, me tira um anti-estresse e acaba Bom tocando a demais. vida. Legal. E, cara, e esse negócio do tiro, assim, você tem aquele lado de performance ali com o equipamento também? Ou não? Como é? Eu tô perguntando, eu sei Então. pra onde você vai correr, mas eu tô perguntando por curiosidade. Eu vejo lá algumas das suas armas e tal, algumas a gente olha e fala, putz, essa é massa e tal. E tem diferenciação, performance entre elas, como tá? O mundo, cara, assim, tudo hoje no mundo, desde de uma torneira, né, pra você colocar do seu banheiro, tem uma torneira de R$ 1 e tem uma de R$ 30.000, né, cara? Mas é a mesma coisa, não, faz a mesma função, mas a mesma coisa não é, entendeu? Então, assim, e eu no mundo aí como entra nesse negócio, beleza, o que que é o bom? O que que é o ruim para eu não Sim. entrar? Aí dentro do bom, o que que pode melhorar? Aí dentro do bom, o que que você pode customizar? As armas hoje são todas customizadas, tudo em preto e vermelho, entendeu? Os caras chegam e falam assim, cara, não sei nem por que que você atira, você devia deixar só para ficar aqui, Sim, entendeu? sim. E tudo também interfere, sabe, cara? Tudo. O gatilho, a mola do gatilho mais leve, a mola do carregador mais forte, a visada, o retém, sabe, cara? Tudo muda e assim, muda assim drasticamente, porque é tudo por tempo. Então, cada 0,10, 0,20, 0,30 que você economiza no tiro é tempo, tudo é tempo, né? Eu tenho uma pistola que se você segura muito ela no gatilho, ela dispara 2, 3 vezes ao mesmo tempo. Entendi. O retém dela é muito curto, entendeu? E aí só que aí, porque você não entra pra só, não, vou entrar lá, não, se eu ficar em 10º, beleza. Eu falo, não, cara, tem que ficar pelo menos entre os 5 primeiros, né? Aí depois, não, tem que ficar entre os 3 primeiros. Então vai puxando essa coisa. Sim. Mas tudo, cara, tudo, assim. Pena que no Brasil, infelizmente, cara, é muito caro. É muito caro. Você vai para os Estados Unidos, é ridículo, é ridículo. É lógico que tem uma mente deturpada a respeito disso, porque quem hoje pratica o tiro esportivo é o contrário, é todo mundo dentro das regras, dentro de uma segurança, dentro de um órgão regulando isso aí, não é? Bandido não vai comprar uma arma legalizada, ao contrário, mas aí fica estigmatizado que quem tem arma é bandido, que não precisa. Cara, assim, os Estados Unidos é o estado, é o país, um dos países mais seguros que se tem para viver, e lá é liberado, você usa, quem tem, quem não tem, não tem, entendeu? Acontece, lógico, acontece em qualquer lugar. Não é por isso aí, entendeu? Eu acho que se tivesse mais uma liberdade com a fiscalização, que hoje é muito grande hoje, para você ter uma arma não é fácil, tem que ter cofre em casa, tem que ter uma série de pré-requisitos para você ter, sem contar que você ainda tem que ter prática, seja de treino, seja de campeonato, porque por que também eu participo dos campeonatos? Porque para você ter os níveis de atirador, você tem que participar dos campeonatos. E isso é o que regula a quantidade de arma que você pode ter e a quantidade de munição que você pode comprar por ano. Então, isso eu acho justo. Tipo assim, eu quero ter um arsenal em casa, mas se atira... Não, eu não atiro, eu quero ter por ter. Cara, mas isso é perigoso você ter por ter, você não sabe nem usar.
Agora, quem tá nesse sistema fazendo isso, não tem por que não ter. Então a gente só espera que as cabeças se abram aí, né? Não é interesse, no dia que for interesse, às vezes a coisa melhora, mas é um esporte. Isso assim, é fácil. E eu já fiz cursos de tiro, curso de defesa pessoal, de primeiros socorros, dentro desses cursos tem que ver. E aí você vê o tanto que, se você não souber, na hora sai, não sai. Não sai, porque aí você trava tudo, embanana tudo, e tem que ser algo natural, como eu faço com o carro. Hoje, se eu entrar no meu carro, fechar o olho para arrancar, eu faço todos os procedimentos de olho fechado. Hoje, se eu pegar minha bolsa de olho fechado, eu consigo montar, manusear minha arma sem o olho aberto. Ou seja, é a prática, é o dia a dia, é o uso que te faz saber usar e não fazer as coisas erradas, entendeu? Esse ponto do treinamento é uma coisa bacana que você tocou, porque muita gente vê a tecnologia dos carros hoje e vê um câmbio sequencial e vê isso e vê aquilo e fala, cara, o cara nem precisa pilotar. Só entrar e vai. Nem precisa pilotar, porque o meu carro tem embreagem, eu tenho que apertar a embreagem, apertar isso, apertar aquilo e no fim das contas a técnica importa demais, né? E você tocou no ponto do treinamento, né? Assim como no tiro você teve treinamento, na nossa última conversa você estava falando o quanto o treinamento que você fez recentemente melhorou a sua performance no carro, né? Fala um pouco sobre treinamento, cara, pra gente, sobre isso aí. Cara, assim, eu nunca fui um CDF da turma dos mais novos, né? E hoje até me arrependo um pouco. Se eu fosse, quando mais novo, mais dedicado ao aprimoramento, eu acho que eu teria deslanchado mais cedo em algumas outras coisas. Mas Às vezes eu acho que eu agora, com a idade que eu tô e tal, talvez parece que eu aprendo de um jeito mais fácil, mas aí quando eu percebo, parece que eu tô dando mais valor pro tempo que eu tô investindo naquilo. exato. Tipo, E é isso que eu me pega, podia né? ter chego aqui já mais pronto, né? Pô, aí eu me arrependo desse, mas não é disso. Então eu falo assim, desde a minha profissão, cara, eu tenho que estudar todo dia, eu tenho que me preparar todo dia para poder falar, para poder pensar rápido, para ter uma dinâmica de conversa, sabe? E lembrar de muitas coisas. Então, assim, tudo é treinamento. A nossa mente e o ser humano, ele não usa nem 30 ou 40% da capacidade útil do cérebro. Mesmo que os excepcionais, eles não usam nem 40% da capacidade do cérebro. Todo mundo tem o mesmo tamanho de cérebro, tem a mesma quantidade de atividade cerebral, então todo mundo é capaz de, desde que exercitado, atingir um nível de excelência naquilo que vai se fazer. Isso não sou eu que estou falando, é cientificamente falando e acabou. Então, assim, quanto mais você condiciona o seu cérebro para uma situação, mais você fica, né, fica fácil. Não, eu aprendi. Não, você não aprendeu. O seu cérebro se condicionou. E ele se condiciona ao bom e ao ruim. Com certeza. Entendeu? Esses são os vícios, né? Os vícios do cérebro acabam. Então, assim, no carro, eu lembro até hoje, eu já andava, já corria, mas não tinha essa preocupação. Quando o Portuga veio para a equipe, e aí ele vendo a forma com que eu entrava no carro, que eu fazia as coisas, e aí ele falou, cara, vamos treinar seu cérebro? E teve um dia que ele me colocou no carro lá, cara, simula uma largada pra eu ver. Aí eu simulei, beleza, então tá, vai, simula de novo. Aí, beleza, simula de novo. Falei, cara, quantas vezes eu vou fazer isso? Até eu mandar você parar. Cara, eu fiquei, na brincadeira, não, cara, fiquei uma meia hora, 40 minutos simulando, tal. Beleza. Chegou uma hora que realmente eu não precisava mais olhar para alavanca, eu não precisava mais olhar para Fueltech, já tava naquele negócio. A mente já tava, pô, beleza. Acabou. Beleza, agora fecha o olho, Newton, e simula. E aí depois simulando as largadas mesmo. Aí ele começou, cara, capotou. Aí eu. O que você vai fazer? Capotou? Chave geral. Espera o carro parar, tira a mão do volante, segura o volante, parou, solta o cinto e tal. Agora treina isso. Fecha o olho, treina isso. Acaba ficando instintivamente. Tanto é que quando eu capotei lá na Speed. Você já tinha tido o treinamento daí? Já. Olha que. Já. Tanto é que quando eu capotei na Speed, cara, tira a mão do volante, vai dar golpe, vai quebrar seu braço. Mas você pensou nisso? Não, eu não pensei nisso, já estava condicionado. Tanto é que depois que parou, os caras, calma, eu falei, não, calma, desliga a chave geral, fecha as coisas, não tem fogo, tá tudo ok, tá tudo beleza, eu tô bem, tô respirando, senti, soltei o cinto, vi que tava tudo ok, beleza. Então,
o treinamento é fundamental para isso. Até porque, por que a gente fica nervoso na hora de executar uma função? É porque a gente não sabe. Porque se a gente soubesse, a gente ficaria nervoso. E por que a gente fica nervoso? E por que a gente não sabe? Porque a gente não treina. Ah, eu chego lá, eu entro, eu faço. Ah, eu entro lá, não faz. Não faz. Você olha e fala, olhando parece fácil. Não, não é fácil. Um dia eu fui jogar golfe. Falei, cara, porra, esse negócio é bobo, né, cara? Pegar aqui e bater lá. Negócio, Só cara, empurrar essa bolinha ali, né? o cara vinha bater assim, papo, cara. Por quê? Porque é treino. Coisa boba, cara. Coisa boba. Então, tudo na vida, você quer se dar bem? Se condicione cérebro, mente. E eu tive um grande aprendizado com o Anderson agora nos Estados Unidos, na casa dele. Daquele negócio do banho Do gelo, dele do lá. gelo. Aí, você foi um dos primeiros lá que segurou os 3 minutos, Eu né? fui o único. O único. De todos que já tinham entrado lá, eu fui o único que consegui, ainda fiquei 3 minutos e 20, né? Eu falei, vou dar mais 20 segundos aqui. Quanto ele fica? São 3 minutos. Ah, são 3 minutos. São 3 minutos. Tá. Mas aí quando eu cheguei no 3 minutos, eu falei, eu vou ficar mais 20 segundos só pra mostrar pra vocês. Já tô aqui, já, né? Mas aí se você fala assim, mas Nilton, o que foi ali? Cara, mente. Desde a hora que eu fui pra lá, e o Anderson falou assim, ó, é a sua mente que vai te falar pra sair de lá. Então fecha o olho, vai, respira. E sabe, cara, desde a hora que eu entrei, cara, tava muito frio. Tava -5 fora e tava 0 na água. Tava muito frio. Dia assim, do sangue sumir do corpo, assim, parecia um negócio assim, que eu falei, cara, vai acabar meu ar aqui. Mas aí eu fechei o olho, fui respirando. Depois do primeiro minuto, eu já não tava ofegante, eu tava morrendo de frio, mas a minha mente tava assim, não, você vai ficar aqui os 3 minutos. Então, o condicionamento da mente é algo que a gente fraqueja pela falta do condicionamento da mente e aonde a gente aprimora aquilo que a gente quer fazer, seja na resiliência, na vontade, na dedicação, no cuidado, em tudo. Cara, é a mente. Põe na cabeça, mas não é pôr na cabeça. Porque a diferença entre a fantasia e o sonho é a força da capacidade de superação que você aplica naquilo. Tem coisas que a pessoa fala assim, isso é meu sonho, mas ele não faz nada por aquilo. É só uma fantasia, não vai acontecer. É sonho. Se é sonho, você tem que aplicar tudo aquilo, colocar na sua cabeça e falar assim, não é que eu vou fazer isso quando isso acontecer, é até que isso aconteça, eu não vou parar de fazer. É a sua mente que vai determinar o quanto você vai continuar caminhando. E tem gente que vai ficando pelo caminho, não vai entendendo, mas poxa, não dá certo, cara, não é no seu tempo, então você quer? Continua. Você quer? Continua. O que precisa melhorar? Aonde você está errando? Aonde você está acertando? O que você tem que fazer? É trabalho de mente. Se você quer mesmo. Se não, é só fantasia. Beleza, aí fantasia, a gente fantasia um monte de coisa, né? Mas o sonho não. E tanto é que isso, e além de tudo, fez bem pro meu corpo. Porque, cara, eu sofria de dor de ciático sempre. Cara, eu fiz um banho de gelo lá. Depois que eu saí de lá, faz mês que eu vim de lá, cara, eu não senti mais dor no ciático. Porque é um poder analgésico violento, o gelo. Por isso que todo mundo, quando bate, põe gelo, os caras brigam, põe gelo. E eu fiquei lá, cara, eu não senti mais dor no meu ciático. Falei, cara, tem algo. Tem fundamento. O bem-estar que eu senti depois que eu tomei banho e fui jantar com eles, assim, o bem-estar do corpo, cara, é algo que eu não consigo explicar pra você. Cara, eu falei, cara, esse trem é bom pra vida. Aí eu comprei uma banheira, pus uma banheira lá. Eu vi. Comprei uma banheira, agora só uma banheira plástica que eu tenho que pôr gelo. Sim. Inclusive, vou sair daqui, tem que falar pro Gotbeer que ele tem que levar 50 quilos de gelo pra mim amanhã, que amanhã é dia de eu fazer de manhã. E o Gotbeer vai participar com a gente aqui. Ele já falou comigo, ele vai estar aqui com a gente. Que legal, que legal. E ele que é meu fornecedor de gelo agora lá. E aí eu falei, cara, esse negócio é bom. Então, tipo assim, aí que tá, eu fui estudar pra que é a crioterapia, pra que serve, aonde que ela age, entendeu? Quais são os benefícios. Cara, só tem benefício. Eu falei, vou testar, cara. Testei, cara, foi legal. Deu certo. Opa. Então, tipo assim, só que, cara, ali, é bobo, a água tá com gelo ali, é só entrar, cara. Aliás, o Anderson, ele é um ser a ser explicado. Ele não é. Ele acorda 4:30 da manhã, ele vai pra academia, ele fica 1 hora na academia, aí dentro da casa dele. Aí ele sai da academia da casa dele e entra numa sauna de sei lá quantos graus lá. Bicho sai de lá, cara, fumaciando. Ele vem vapo pra dentro daquele negócio. Ele explicou o estresse, né, desse negócio. Faz parte o estresse que faz parte condicionamento do seu corpo ao estresse. Cara,
Pô, esse negócio é muito bom. Aí ele falou, você quer fazer? Eu falei, quero. Então começa a treinar. E você pode começar na sua casa, na água, no chuveiro. Hoje eu não consigo mais. Terminei de tomar banho, eu não consigo mais. Acabei de tomar banho, jogo pra água quente, mas a água no máximo. Batendo no corpo, o corpo vai ficando vermelho até a hora que você não tiver aguentando. Joga tudo pro frio. E fica lá mais 1, 2 minutos. Então, eu já tô me condicionando no chuveiro pra fazer a rotina. A rotina do gelo. Cara, Nilton, o que melhorou? Cara, é um bem-estar que eu não consigo explicar. Então, cara, se isso vai me fazer bem pra mente, pro corpo, opa, vamos fazer. Legal. Ô, Nilton, tem um camarada que vai participar com a gente, eu acho que ele desceu ali agora. A gente vai começar a convidar uns amigos para participar aqui com a gente, para nossa conversa ficar mais informal, né? Vambora. E aí hoje o Ismael Thiago vai estar aí, o Carioca, você conhece ele? Vai estar aí. É uma figura. É ele mesmo, ele vai estar aqui com a gente hoje, vai trocar uma ideia. Mas, cara, vamos voltar um pouco lá no carro agora. Vamos favor. E você é um cara que hoje você tá na arrancada, corre no prep e corre na cola, no federado. Cola também. E no federado você é categoria? 4x4. Na categoria 4x4, legal. Mas a sua história no carro não começou aí, né? Não. Sua história no carro, assim, muito provavelmente você é um cara que curte carro, então você começou com carros que eu gostava, e aí você entrou pra competir no quê? Então, na verdade, eu comecei com 18 anos, eu comecei a andar de kart. Ah, é? É. Aqui? Aqui em Campo Grande. Ah, que massa. Aí, fiquei 1 ano, 1 ano e meio, porque gostava já de carro, falei, cara, mas aí na época eu não tinha muita condição financeira, eu tava fazendo faculdade, ia começar vestibular, parei, falei, cara, vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro e depois vou voltar para esse sonho. Depois que eu formei, depois que eu casei, o escritório começou a andar, eu voltei pro kart, aí voltei aqui, andei uns 4 anos de kart aqui, aí fiz uma prova de rally, que eu também gostei demais. E aí eu comecei nos carros importados, nas corridas de 1 milha e 2 milhas. Lá em São Paulo, são provas de velocidade final, de 1 milha e 2 milhas. Em 2016, o Ismael chegou aí. Entre aí, Ismael. Senta aí com a gente. Em 2016, eu fui campeão brasileiro da Driver Cup, que é essas corridas de 1 milha e 2 milhas. Só que quando começou em 17, dezembro de 17, teve a primeira evento da Área 67 aqui em Campo Grande. Ah, foi recente então. 2017, cara, já tem 8 anos. Aí em 2017 começou a Área 67 aqui, e no primeiro evento da Área 67 eu fui o rei da lista da Área 67. Com que carro? Com uma Audi RS3. Ah, tá. Aí é o que você corria na milha? Na milha eu tinha uma Nissan GT-R, eu tinha uma BMW 1M e tinha a RS3. Eu corria com os 3 na milha e nas 2 milhas. Só que nessa época eu já tinha só o RS3, já tinha vendido a Nissan e a 1M. Cara, eu falei assim, cara, é isso que eu quero andar nas corridas proibidas, por causa do programa e tudo. Então eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, mas eu já vi, falar, cara, mas esse carro, ou eu vou ter que cortar muito, eu vou ter que gastar muito dinheiro para ele entrar num nível de performance, ou eu vou ter que preparar um carro para isso. Mas eu queria um carro 4x4, que assim era RS3, aí comecei a procurar, até achar o primeiro bandido, que aí eu comprei lá do Emiliano de Curitiba. E aí fui fazendo a história, né? Hoje a gente já é 9 vezes rei da 67. Uma curiosidade sobre essa época, né? Então você corria com a Audi, e aí quando você apareceu com um carro de pista, já era o Gol. Já era o bandido. Era o bandido. Porque na verdade é o seguinte, na Audi RS3, o Fernando, que até tio daquele rapazinho ali, ó. O Fernando era meu parceiro das loucuras, né? De inventar as coisas e tal. E aí quando foi pra esse negócio da corrida, eu falei, e aí, porque tinha lá nos Estados Unidos, todo mundo tinha, o carro tinha os nomes, né? E aqui os caras estavam tudo muito embrionário, era tudo o Gol branco do fulano, o Opala preto do ciclano. Falei, não. Sim. Não, meu carro vai ter uma identidade. Falei, cara, vai ser o bandido, porque é o cara que ninguém segura e tal. E a gente pegou e colocou, o Fernando achou a foto de um touro muito legal e a gente colocava na Audi. Toda vez que eu ia correr, colocava o adesivo do touro. Quando eu comprei o Gol, aí eu falei, bom, agora vai vir o bandido mesmo, que é o touro bandido e tal. E aí
pus o nome no carro, pus o adesivo, fiz a todo o layout. Cara, e hoje todo mundo tem nome nos carros aí, cada um foi colocando o nome nos seus carros por causa da identidade, né? Hoje, tanto é que no mundo das corridas, é pouca gente que sabe que o meu nome é Newton, né? Onde eu chego, me chamam só de bandido, mas eu falo, cara, bandido é o carro, eu sou o piloto do bandido, entendeu? Porque até pega mal, né, cara? O advogado que é bandido, né? Aqui a gente tá com o Golnardo. Pra quem não conhece, vulgo carioca. Vulgo carioca. É isso aí, ó, pra provar que o nome do carro tem pego, né? E vulgo docinho de leite. Docinho de leite. Sabe por quê? Não. Porque só um pouquinho. Se passar no tempo com ele, empapuça, fica chato, entendeu? O carioca é o vulgo docinho de leite. Mas isso aqui tá falando, mas também é carioca. Só que de Niterói. Não, mas o problema não é ser carioca, né? Porque tem muito carioca. Agir carioca. É de Niterói. Boa noite, senhores. Bom dia, boa tarde. Nessa a hora que vocês vão estar assistindo. Cheguei atrasado. Não chegou nada, chegou na hora, tava cara. lá ocupado com compromissos. Não, tá de boa. Fiotec. Aquele negócio lá do Anderson Dick daqui já girou. Tá aí, cheguei um pouquinho atrasado, mas estamos aí. Ó, pra quem não sabe, o Ismael quem filmou, quem capturou o episódio do Anderson Dick aqui de Campo Grande, né? A gente vai voltar nessa história, isso aí aconteceu, esse negócio todo aqui aconteceu porque a gente teve a oportunidade de trazer o Anderson pra cá, falei com o Newton topou na hora a loucura de agilizar aqui uma semaninha do cara. Uma semana não, né? Chegou na terça à noite, foi embora quinta de manhã, foi praticamente uma noite e um dia, né? Mas foi intenso igual uma semana, se bobeando. Usamos todos os minutos. E aí o Ismael quem fez toda a captura lá daquele episódio. Não, mas o cara é diferenciado. A gente gravou um episódio agora em Brasília. Em 2 dias são 2 episódios. Ele tem uma capacidade de ver o ambiente, assim, e conseguir sugar o máximo de informação possível, e é um atrás do outro, e não repete nada. E aqui foi a mesma coisa, ele tava aqui de bobeira, alguém falou, pergunta lá se o cara quer gravar. Eu falei, tô Bora. aqui, vambora? Ele falou, vambora. Aí já Newton com Rafinha, já deu certo. já juntou, já fez um roteiro pra ele, e aquele vídeo todo foi numa tarde, cara. Foi numa tarde, né? Numa tarde. A gente saiu de lá, era o quê? 1 e pouco da tarde? 1h30 para 7 horas ele tava no Jandar. 7 horas a gente já tava lá no Um episódio. Ó, pra quem não viu, esse vídeo vai estar aqui na descrição. Vou deixar o link também dos meninos aqui, @Golnardo. E o Newton também tem o canal dele. Qual é o seu canal, Newton? É Newton NJ Racing no YouTube, mas a maioria dos nossos vídeos é tudo Instagram. Tudo lá, né? Tudo no Instagram. Isso aí. Então, voltando aqui à nossa conversa, Newton. Boi bandido. Adesivamos o carro, chegamos lá, o Gol Bandido. Pegou um parecer do Touro Bandido. Era isso mesmo? Esse era o propósito. A ideia era do Touro, que era o indomado, que só um peão parou nele, que ninguém ia conseguir domar e tal. Esse foi a ideia que eu lancei, assim, mas sem pretensão nenhuma, cara. Tipo assim, lancei por lançar. E o legal é que, assim, na época, assim, eu fiz um barulho muito grande, porque eu não conhecia a turma da arrancada. Eu não era nesse meio. E aí, talvez por isso que eu falei pra você que eu me surpreendi quando falei contigo, né? Porque a turma vai ver o cara chegar. Aí eu acho que a primeira coisa que foi o estereótipo, assim, o cara chegou com o carro pronto. Você comprou o carro pronto, né? Apesar, assim, eles falaram assim, porque quando eu comprei o Gol, apesar dele estar pronto, a gente teve que modificar, porque ele era um carro de rua. Ele já era um carro com FT 400, ele era um carro que já tinha uma preparação, mas pra pista não daria. Não era Então, bem assim. Aí a gente já foi fazendo um bando de upgrade, só que o que o povo falava? Cara, o Newton tá no RS3 automático. O Newton nunca andou num carro de corrida manual, com Fiotec, com corte, com essas coisas, e eu realmente nunca tinha andado mesmo. Então o povo apostava e falava, cara, esse cara não vai dar nada, esse cara não vai dar 30 dias, ele vai largar a mão. Já largou de rei da pista. Não, mas eu tinha sido daí com a Audi. Já com a Audi. Só que eu comecei a falar muito, sabe? Conversar, falar, rapaz, agora vocês vão ver, quero ver vocês me pegar. Aí eu falava, mas o fulano de tal, cara, que fulano de tal, não sei nem que é fulano de tal. E eu não sabia, porque eu não sabia mesmo, que eu não tava muito. Só que às vezes eram os pica da arrancada.
E eu falava, cara, vou decepar. E muita gente foi vendo eu falar isso, falou, cara, eu vou entrar pra essas listas só pra derrubar esse pegar cara. esse cara. Só pra derrubar esse cara. Tipo aquele o mal necessário. E Newton hoje, Jr. cara, hoje o que eu tenho de depoimento de pessoas que falam assim, Newton, cara, se não fosse você, eu não tinha visto. Se não fosse você, cara, um dia. exatamente, Newton. E eu ia perguntar pra você o que você acha que foi a virada de chave da arrancada aqui de Campo Grande, porque justamente lá em 2017, eu acho que o autódromo tinha sido fechado, não tava mais tendo prova de arrancada aqui, tinha tido um problema de categoria e tal. Até eu tinha terminado meu carro na época, que era o Gol branco, que você falou que apareceu na lista, era o meu e o neguinho que tava correndo, né? Era você que andava O carro do Jeff Spael eu comprei do Wilson, montamos um Turbo B, demorou uma eternidade pra ficar pronto, montamos Turbo B, mudou o regulamento da categoria, já não enquadrava mais, e a gente falou, cara, vamos usar esse carro pra outra coisa, vou correr desafio, e aí não tinha prova, a gente ficou um ano parado e chegou as listas. E aí o Rony me ligou, eu trabalhava na Ambev, e o Rony me ligou e falou, Humberto, vamos começar a lista aqui, eu falei, putz, cara, agora que os caras começaram a lista, eu vendi meu carro. Cara, aí a gente patrocinou lá na época a primeira edição da lista aqui, mas, cara, o que virou foi isso, cara. Essa atitude de competição que fez esse negócio da arrancada aqui mudar e ser o que é hoje, né? Assim, prova federada em Campo Grande há muitos anos não tem, porque realmente, assim, por mais que a gente tenha o autódromo, uma prova federada, uma prova de cola é complicado, porque você tem que preparar a pista e depois você tem que limpar a pista por causa do circuito. Então não é algo economicamente viável. E sem contar que assim que não tem assim uma quantidade de pilotos que andariam na cola suficiente para que tivesse um campeonato, entendeu? Seriam muito poucos carros. Já no No Prep, nas listas, cara, é oportunidade para todo mundo. O cara que tem um carro de rua, o cara que tem um pouquinho de preparação, o cara que tem muito de preparação. Pro cara ir lá, pra ele participar, pra ele brincar, cara, eu ganhei a primeira rei da lista 67 com a Audi RS3, na semifinal eu ganhei de uma Porsche 911, mas o meu carro era melhor que o dele? Não, é que ele dormiu na largada, eu passei na frente, eu ganhei do Alex, que tinha um DTA na época, que andava na cola. Então, tipo assim, as listas... Do Alex Tolini, falou, Alex Piruca. Isso mesmo. Das listas, assim, lógico que hoje mudou muito o cenário, mas naquele começo era muito parelho os carros que estavam andando, porque os carros grandes não queriam vir para esse negócio, que isso é bobeira, não vai dar para despejar toda a potência que os carros têm, a gente sabe que não vai dar. Só que isso foi tomando corpo. Foi tomando vulto, foi tomando volume, foi principalmente evento, cara. Hoje, todo final de semana no Brasil tem pelo menos uma ou duas, às vezes até 3 listas andando. No final de semana. Você falou que o número de filiados no CBA agora na questão da arrancada... eu fui receber o prêmio agora de o maior recordista 4x4. Hoje a gente só perde para os corridas de circuito em filiados da CBA. Kart, que hoje eles tinham o kart como a explosão do Brasil, porque, cara, nós já passamos, a arrancada passou o kart, passou o rally, passou as outras corridas. Então, assim, mas qual que foi? O boom foi das corridas federadas? Não. Foram das listas, foram da quantidade de carros de listas que hoje, para poder andar em alguns lugares, eles exigem a carteira, então você faz uma carteira com um valor diferenciado, mas teve uma grande filiação. Então, assim, mudou muito o cenário hoje. Hoje, cara, eu sei que é difícil hoje um carro mais simples bater de frente com os carros que estão andando. Hoje é mais difícil, mas naquela época não. Cara, e foi vindo, foi criando, aí veio o primeiro Armagedon, o nego viu aquela loucura, veio o segundo Armagedon. Hoje, o Armagedon, isso eu ouvi do Daddy Dave aqui, falou, cara, eu coloco o evento de vocês, e olha que ele veio no Armagedon em Campo Grande. Ele não foi no de São Paulo, ele não foi no Velopark. Falou, cara, seguramente eu falo que vocês estão entre os 5 maiores eventos no prep do mundo. Pela estrutura, pelo volume. Cara, assim, ele ficou de boca aberta com a história. Então, tipo assim, vendo esses caras que vendo corridas proibidas no prep, no evento, fala assim, epa, e agora eu tive lá. Não, e é muito louco isso, porque, cara, eu vivo assistindo corridas proibidas. E aí, de repente, você tá vendo aquele negócio tá aqui. Aí, de repente, os caras estão aqui. Isso Vai voltar agora, o programa volta, só que já não é mais Street Outlaws, é No Prep Kings, que agora que eles vão ver, eles foram para as pistas
que lá nos Estados Unidos, assim, o que que é no prep pra eles? É aquela pista que no dia não é tratada, mas já tem borracha, quer dizer, Já é Você muito olha a melhor que rua- quase todas as nossas. A rua é mas- cinza e preta, né? mas eles lá, eu conversando com o Daddy Dave, falou, cara, a gente começou mesmo, era ruona mesmo, era rua mesmo. Tanto é que teve alguns caras que saíram do programa porque não quiseram, cara, tá saindo da nossa essência, da raiz. Saiu da rua, estamos indo pra pista com borracha e tal, mudou a estrutura dos carros. Mas assim, mas beleza, esse foi o começo, foi o que impulsionou. E é o que eu te falei, aí, cara, aí você via os caras, daqui a pouco o cara tava aqui, aí daqui a pouco o cara tava aqui, daqui a pouco o cara tava na minha casa. Cara, aí eu fui pros Estados Unidos agora, cara, ele, o Murder Nova, o Scott Taylor, a Melanie Salame, a Miss Maverick, cara, o Kai Kelly, cara, eu fiquei com o Kai Kelly uma tarde inteira, cara, ele trocando o diferencial do carro dele, Legal, ele né? lá embaixo do carro dele. E assim, cara, e aí começa a falar, quem é esse cara? Esse cara ele tem um 4x4 no Brasil. Ah, cara, mas aquele que o Dave andou no carro? Eles começaram Legal. já a conhecer o carro. Legal. Aí eu, desse meu jeito, né, cara, de vai, brinca e começa a zoar e tudo. Hoje eu falo com o cara, eu tenho o telefone deles, eu falo com eles, eu tô trazendo alguns pro Brasil, Legal. que alguns lugares estão pedindo pra falar. Então hoje eu acabei, cara, só que é os caras que eu parava pra assistir, falava, cara, você tá entendendo? Cara, do Dave chegar e falar, cara, vai, passa uns dias lá em casa, fica lá em casa, eu falei, cara, não é possível, cara, o que que eu tô fazendo? E assim, é um cara que o Murder Nova é mais fechadinho, assim, o Mais o Scott Taylor perfil do cara, né? Agora o Daddy Dave, cara, tipo assim, sacaneia ele igual sacaneia o amigo, que parece que a gente se conhece há muito tempo. Chega lá, vai pro caminhão, entra no caminhão dele, faça as coisas, pega as coisas, nem peça licença pra ele, entendeu? O cara gosta. Quando a gente Legal. tava no Armagedon, o cara é um tanque de guerra. Sim. Não botou o protetor auricular, ficava no sol o tempo inteiro. E a Parecia gente um lá frango filmando já, ele. cozido já Eu ele olhava tava, e falava, cara. não vai não parar nem pra beber água, nada. Em pé ali, ele chegou no evento, ele começou, ele foi até o final do evento, os 2 dias. Cara, E ele é um meu cara irmão, que ele corria num carro que não era dele, né? É. Os primeiros carros não Esse eram carro dele, também né? não é dele ainda. Aham. É, O áudio que tá fazendo é dele agora. não é. Também Ele não. é um cara que fez. Lá nos Estados Unidos tem muito isso. Lá tem os caras que fazem os carros e deixa pros carros, É cada um, os caras tipo, andar. como se fosse a minha pira é fazer o carro. Minha O vontade carro é meu. o carro o cara é tá andando no meu. meu carro, entendeu? Ah, entendi. Mas assim, ele tem 12 carros na garagem dele, pra você ter uma ideia, cara. 12. 12. Todos de corrida. Legal. Foi ele que foi embora e não foi o Murder Nova, né? Que foi embora e levou uma caravana, né? Comprou uma caravana. Não, ele quer comprar, ele ainda não comprou. Mas Ah. o Daddy Dave, quando ele vendeu o Golias pro O Daddy Brasil. comprou o Opala Azul. Não, ele foi no negócio, entrou o Opala Azul que tá lá com ele. E o Golias tá no Brasil. Olha, está no Brasil. Só que não é mais a configuração, agora ele tá de Blower, vai andar com os promotes, ele não vai andar nas listas e tal. O Audi, inclusive, tá à venda, ele quer vender o carro esse ano e tal. Mas, tipo assim, só que, tipo assim, aquele negócio que eu falei da mídia social, do estereótipo, cara, você tinha um estereótipo do coisa assim, cara, e agora lá em Valdosta, tava a mulher dele, sabe? E a gente brincando e falando bobeira, e eu já falando, ó, cara, seu mão de pau, se você estiver fazendo merda aí, você me fala aí, que eu já toco esse carro aqui, cara, e eu falando inglês, e os caras da equipe dele olhavam assim, cara, quem que é esse Quem cara que é que tá esse falando louco com o aí? Dave aqui, assim, desse jeito, entendeu? Legal. E legal. aí, porra, lá é foda esse negócio de entrar pros lugares pra Sim. filmar, né? Aí eu já cheguei e falei, ó, bicho, já me fala aí que eu sou da sua equipe aí, pra Já esses me dá caras um cordão aí pra eu usar Não, aqui. ele já me puxou, já chegou pro segurança e falou, ó, é da equipe aqui, deixa eu já fiquei lá, entendeu? Então, assim, cara, eu falo, cara, que esses são presentes que o esporte me dá, sabe? Porque você olhar aquilo, estereotipar, e não só isso, conversar com o cara, beleza, tira a brincadeira, tudo, vamos falar de carro, você é louco, cara, teve uma hora lá no meu caminhão no Armagedon que tava o Portuga tunando meu carro, com o Luiz de Leon de um lado e o Daddy Dave do outro lado, opinando no meu mapa, eu tenho isso gravado, falei, cara, quem que tem? O De Leon é CEO da Fiotec Estados Unidos. O Daddy Dave, cara, é o cara que, porra, faz... E o Portugal... Falei, cara, o que eu quero mais na vida? Quando que eu imaginava que o Daddy Dave tava falando Tava isso? ali, né? E muito desse negócio da preparação, ele falava comigo. Por exemplo, depois da primeira largada, eu desci, aí ele me chamou, fui pro caminhão e falou, senta aqui, baixa, respira... vão entrar aqui. Não vão entrar, dá seu tempo. Então, muita coisa, cara, isso é importante.
come alguma coisa, beleza, agora sai, vai lá. Então, assim, antes de largar, volta aqui pra dentro. Então, sabe, cara, são coisas que o cara não precisa falar nada, mas que acrescenta no porquê. Por que que às vezes as coisas dão certo, às vezes as coisas dão errado, você tá entendendo? E porque tudo é uma preparação, mas falando assim da história de vida, né, cara, quando que eu imaginava, cara, que eu assistindo ele andando na Sonoma, aí ele perguntou qual que foi o melhor carro que eu tive, aí eu falei assim, foi a Sonoma, ele ficou bravo. Sério? É, porque a Sonoma não era dele, entendeu? Falou, pô, nem o Golias, falei, cara, a Sonoma, você espancava todo mundo com a Sonoma, aí ele teve uma rixa com o cara dono da Sonoma lá e tal, então aí ele nunca falou, cara, mas por mim, você não saía da Sonoma nunca. Aí, falando esse negócio de carro, ele elogiou muito os carros daqui com o que fazem. Ele olhou as mecânicas e o processo de montagem dos carros, que ele viu que era muito personalizado mesmo. Ele ficou muito impressionado com o que os carros daqui desempenham no NoPrep. Um ponto que o Newton falou, que é importante a gente dizer, cara, é que hoje no Brasil, você quer ter acesso a algumas coisas, você consegue ter, mas com muita dificuldade, né? Diferente do que é nos Estados O Unidos. mercado melhorou muito. Melhorou muito. Na verdade, esses eventos, eles têm uma responsabilidade econômica e social que pouca gente enxerga. Isso é uma coisa que eu falo desde sempre, cara, desde sempre. Se customização, se performance fosse um negócio mais simples de regularizar no Brasil, não que não seja, né? É possível você legalizar, regularizar, mas é uma burocracia tão grande que faz o cara desistir daquele negócio. E o acesso que a turma tem aqui hoje, ele já é diferente, né? Mas, por exemplo, vem um cara desses pra cá. Igual quando eu ia, quando eu era mais novo, a gente ia pra Curitiba assistir a arrancada lá e a gente via aqueles caras, os Viturro lá, os primeiros 4x4 argentinos. E os caras vêm pra cá e você olhava e falava, cara, o que esses caras estão fazendo? Que eram umas coisas diferentes. Então eu imagino que os americanos vêm pra cá, cara, aqui não é V8 pra todo lado. Aqui Não. é 6 Aqui em é linha, quatro é cilindros. AP, agora tá entrando os Rondinha que estão moendo com tudo, que isso talvez os caras venham, mas os caras chegam aqui e vê um Gol de 1.000 e poucos cavalos, 2.000 cavalos. Esse é o detalhe. Cara, Se você isso, pega um né? motor V8 billet lá, esse motor tem o quê? 1.000 cavalos de potência? Já billet? Um Só ProMold? V8? Um ProMold? Mais, não, mais, né? 4.000. 4, então. Original Quatro. aspirado. 4.000. Então, aí você pega e botar ele com 4, 5 mil turbo é uma coisa. Agora você pega um motor AP original que saiu com 100 cavalos Cara, de ele abriu potência. o log do meu botar carro. 1.600, o cara fala, Quando meu ele irmão, abriu o log do meu carro loucura. e ele começou a olhar, ele falava assim, cara, é impossível num motor pequeno esse negócio. E na última passada do Armagedon aqui, a gente colocou 7 kg de pressão de turbo no carro. Ele falou assim, cara, é impossível. E com a pista. No prep. Ele falava assim, cara, é impossível isso. Como isso, entendeu? Mas assim, do mesmo jeito que o acesso pra eles lá acaba sendo fácil, por isso que lá não tem carro pequeno, porque, cara, não vai ter carro Tá pequeno. fácil, né? Por que o cara vai. Cara, eu fui em Valdosta e fui em Bradenton. Em Bradenton, que era a final do Campeonato Mundial de Promote. Cara, se explodisse o motor lá, primeiro que todo mundo tinha 2 motores dentro dos carros, mas se não tivesse, cara, tem um da Proline ali pra vender. Tem um Supercharger ou tem um Blower ali que você vai na lojinha ali e pega. Turbina da Precision, tinha uma banca da Precision, você comprava o que você quisesse. Isso aí também tem a questão da facilidade de comprar a pronta entrega. É isso que ele tá falando, é na hora, é isso que ele tá Você dizendo. vai fazer um teste agora ali, a tua turbina for, tu vai na loja e compra. Você compra na Summit, dependendo de onde você tiver, você 24 compra horas. na Summit de manhã, no final da tarde tá lá. Cara, tem uma passagem engraçada disso aí. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui a trabalho. A segunda vez eu fui umas 2 semanas depois que eu fui com a minha esposa. E eu cheguei no aeroporto, meu cunhado tava com o tênis pra gente andar de skate. Daí eu falei, cara, você trouxe o tênis, cara? Não, eu comprei um skate. Eu falei, cara, como que você comprou isso que tá louco? Ele nem me falou que eu vou chegar lá e só você vai andar. A gente tava indo pra Los Angeles, a gente louco pra andar em Venice. Aí ele falou, não, Berto, entra aqui, compra aqui. Cara, eu entrei no avião, comprei enquanto o avião tava taxiando, a gente chegou em Las Vegas, foi a primeira cidade que a gente parou, o skate tava lá, cara. Tava lá, cara, eu comprei 5 horas da tarde, no outro dia, 9 horas da manhã, tava lá. Da Summit, a loja, por exemplo, me disseram que você entra na Summit, você monta um carro dentro dela, se você quiser. Inteiro. Você teve lá agora, tive lá, mano. Com chassi, com bolha, com tudo. Eu tive lá. Você entra, monta um carro lá, paga e os caras te entregam em casa. Em Bradenton, capotei meu carro. Beleza, tem um chassi pronto ali. Até chassi? Mas poxa, mas e a carroceria? Tem uma carroceria de carbono pronta pra você vir colocar. Então, à venda.
Então, assim, lógico, pô, não dá pra mensurar, porque esse business dos Estados Unidos, o que ele Não, gira de dinheiro, é outra cara, realidade. era outra 150 mil realidade. dólares o prêmio, pra você ter uma ideia de É, Bradenton, da final do campeonato Promote. Mas vamos lá, só que eles não começaram grande. Começou pequeno, entendeu? Agora, o Brasil hoje está num grande potencial, tá, lógico, vai precisar das autoridades repensar, porque se colocar uma tributação em cima daquilo, não vai dar. não vai. Lógico, Começa a matar, né? se também tirar e deixar facilidade, quer dizer, o produto nacional não vai vender, porque aí o importado vem. Entretanto, hoje tem produto nacional vendendo lá fora. Total, a Futec A é exemplo. NBR, por exemplo, Não, ia filtrar aqui. Cara, ó, os bicos hoje da MRB são vendidos no mundo inteiro. As embreagens da Ceramic Power hoje entrou nos Estados Unidos. Os lockups da Brazilian Tuners que o Portuga fabricou tá vendendo igual água lá fora. Então tem coisa boa para colocar para fora. E eu falo assim, a gente tava lá até conversando, cara, Nilton, monta um carro aqui, o Anderson falando, o Deleon falou, cara, monta um carro aqui, monta um ProMold pra você e tal, 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 tal. Aí eu fiquei olhando e falei assim, cara, Portuga, e se a gente montasse um 4x4 aqui, com motor MRB, 4 cilindros, billet brasileiro, com cabeçote, billet, tal, tal, tal. Falei, cara... Isso dá pega. Isso porque não tem motor AP lá. Lá é os do K8, o K20 da Honda, são os rotativos, cara, que é... 100 de quilo. Cara, e assim, é top. Aí tem o C20XE, então tem esses motores, mas o que você fala de AP, os caras falam assim, pô, mas o AP... Você vê, tem muito assim um lado muito japonês, né? Tipo, o que não é americano, eles estão muito no japonês, assim, né? O JDM. né? O JDM. Só que aí o que acontece? Aí a gente começou a sonhar, falei, cara, pô, que aí eu chego pro Rodrigo e falo, Rodrigo, Ah, na hora, cara. vamos montar um negócio aqui. Cara. Lógico que... Ó, eu vou lá ajudar você se for com esse negócio lá. só Pode que- me pôr na sua equipe aí que eu vou estar lá. Só que logo, aí, tipo assim, só que aí você não vai andar nas categorias de total, ponta. sim. Beleza, eu falei, cara, mas a gente monta pra Porra, andar cara. aqui, passar o salame na turma aqui, Na hora. porque e os caras lá andam, cara, vou falar uma Anda, coisa pra você, o tempo dos caras lá é absurdo nos rotativos, nos caras, os caras não, assim, tem sangue nos olhos mesmo. Mas, eu falei, cara, hoje, assim, eu montaria fácil um carro lá nos Estados Unidos com 80% que eu gastei no bandido já. Comprando lá, fazendo lá. Você tá entendendo? Então, tipo assim, tem muita coisa que facilita, que se eles derem a oportunidade disso vir pro Brasil numa condição financeira melhor, cara, muita gente ia conseguir, tá? E assim, e vai pra brigar de frente. Por quê? Porque eles têm os produtos bons? Tem. Ele tem é muito legal ver os tuners, os alinhadores, é tudo coroa, cara. Das grandes equipes é tudo os velhão. Mas e na hora de pôr a mão na massa mesmo, falta. Eles estão, hoje, eles estão nessa parte de aplicar, de preparar, de pensar e não comprar o algo pronto e colocar, eles estão atrás da gente. Mas a gente está atrás deles porque a gente não tem os produtos. Que se Tem a gente esse tivesse vácuo, os produtos, Tem se a gente tivesse os produtos que eles têm à disposição lá com a turma que tem para mexer aqui, cara, mas ia ser... é fácil de entender, né? É só a gente olhar e falar, esses dias, já pensou se acontece um terremoto no Brasil? Acaba com tudo. Sim. Nós nunca tivemos. Nunca tivemos. A partir do momento que tem, você vai começar Se prevenir. O Brasil não tem neve, não tem terremoto, não tem vulcão, não tem tsunami, não tem nada, velho. Aí, tipo, por isso que a boa parte do planeta é preparado para outras coisas. Você vai para outro lugar, os caras são preparados para aquilo. Os Estados Unidos estão vivendo esse gap de não ter essa mão de obra, esse intervalo ali. Exatamente. Né? Eles tiveram muita facilidade. Exatamente. E assim, a gente conversando lá também dessa situação do olhar que eles têm para nós, cara, é algo que se a gente conseguisse assim, pô, um pouquinho mais de dedicação, de vontade, cara, a gente fazia isso acontecer muito maior. Mas eu acho que o Armagedon, na questão de visibilidade na arrancada brasileira, deu um boom de imagem muito grande para o Armagedon. O No Prep em si deu essa visibilidade Você tem noção de quantos carros, mais ou menos, você administra a lista, né? Não, o administrador é o Rony. Mas você tem noção mais ou menos de quantos carros lista tem, assim... Hoje vamos voltar um pouquinho. Para eu participar da lista hoje, qual é o passo a passo? O que eu preciso fazer? Bom, aonde você morar, você tem que ver o DDD da cidade onde você mora e procurar ver se tem uma lista lá. Se não tiver, você pode ir na mais próxima.
Para isso, você vai e entra numa categoria de acesso, que chama Shark Tank. Você tem que passar e ficar classificado entre os 4 primeiros do Shark Tank. Mas tem alguma burocracia documental para isso ou não? Em alguns lugares sim, né? Não tem burocracia documental, mas tem uma burocracia não, uma certa regra de segurança do carro, algumas coisas assim, e você tá afiliado como de categoria arrancada pela CBA. Ah, isso é necessário agora para as listas. Alguns estados pedem, não se juridicamente não precisa, mas em alguns lugares pedem, beleza. Feito, mas eles não iam cobrar isso para você entrar. Para você andar no Armagedon, aí você Aí é ia diferente. precisar. Você entra, ficou entre os 4 primeiro do Shark Tank, beleza. Aí você vai disputar com os 4 últimos da lista. Ganhou, você entra para dentro da sua lista. Ponto. Aí daí você tem que tentar subir e evitar que quem tá vindo de trás te passe, porque senão você cai e você sai fora. Mas para você ter uma ideia, o tanto que isso não é uma situação fácil, o Diego Faustino, que hoje é rei da lista 43, ele ficou 1 ano tentando entrar na lista. De não conseguir, chegava no Shark, não ganhava o Shark, ganhava o Shark, não entrava na lista. O Shark são 20 e a lista 32. é 20. O Shark é 32. 32. E a 20. e a lista é 20. Então 52 carros por DDD, digamos assim, valendo. Não, então, mas aí no evento tem 32 do Shark e tem 20 da lista, e aí tem o rachão correndo. Ah, tá, beleza. Uhum. Ô, Berto, eu posso estar falando uma bobeira muito grande, mas hoje, de carros de lista, de lista, uhum. No Brasil, por mês, rodam pelo menos 1.000. Ah, imagino que sim. Nós estamos falando de Imagino carro. que sim. No Armagedon que vem nessa época... 128. Foram 128, foram 6 de cada DDD, 6 a 7. Não são, não é bem 6. Não tinha uma regra, não, né? Mas foi uma cada média, tem, mas entre assim, 5 e 8. tem assim. mais de 1.000 rodando. Aí você tá falando, só que mais de 1.000, coloca 5 por equipe. Nós estamos falando de 5.000 pessoas envolvidas. Só... Sem falar da família toda do negócio. A equipe... Tudo. Cara, então, tipo assim... hoje movimenta muito mesmo. E não é uma corrida que hoje tem, aí daqui mês que vem vai ter, não. Tem todo final de semana. Todo final de semana tem. Então, tipo assim, a gente tá um pouco muito distante do eixo, né? De Rio, São Paulo. Mas isso não é uma... Eu fico pensando isso também, porque... se a gente estivesse lá em São Paulo, a gente já tá vivendo aquele negócio lá de São Paulo, era uma facilidade e tal. Eu acho que a gente estar aqui no Mato Grosso do Sul, quando você chega num lugar como esse, a turma parece que tem um respeito, assim, né? Fala, putz, os caras rodaram 1.000 quilômetros pra vir aqui rodar, pra andar. É nada, os caras todo mundo reclama que é longe, Eu falo pra vir pra cá. não é engraçado, né? Não, mas eu falo que é engraçado. Pra gente ir pra lá, não é longe ir pra lá, mas pra vocês é longe vir pra cá, cara, é a mesma distância. Não tem isso aí. Mas eu falo da gente tá meio fora do eixo, por quê? Porque, assim, querendo ou não, imagina, você tem corrida em Porto Alegre, Santa Catarina, no Paraná, no interior do Paraná, em São Paulo. Cara, se você quiser, todo final de semana você tá rodando. Você anda, próximo, as empresas, a Regis, a ProTurbo, cara, fechou o ônibus, sobe pro outro final de semana pra vender. É o que acontece nos Estados Unidos. Cara, a mesma equipe que tava em Valdosta, tava em Bradenton, com todo o caminhão da Proline, o caminhão da Fueltec, o caminhão da Precision, o caminhão da embreagem, cara, o caminhão de tava todo mundo lá. Então, é um mercado assim, cara, que ó, gira, que você não entende. Isso é uma coisa legal da gente falar. A turma tem por característica achar que alguém vai fazer as coisas por eles, né? Então, não teve porque o governo não fez, não teve porque a CBA não fez, não teve porque a associação daqui não teve, mas hoje a administração da lista, ela é uma empresa. É uma empresa. E ela gera lucro, ela tem fins lucrativos, assim, e é por isso que tem funcionado. Como funciona isso? Eu costumo dizer que quem quer faz e quem não quer dá desculpa. Na verdade é isso. A Listas Brasil hoje, que é a entidade que toma conta de todas as listas, que organiza o Armagedon, é ela que executa e realiza todas as coisas. E assim, sem dinheiro não se faz nada. Sim. Acabou. Ficar esperando que o poder público faça, tem coisa que o poder público não vai fazer, cara. Tipo assim, o poder público vai ter que investir dinheiro nas arrancadas ou no hospital? Cara, lógico que no hospital, não tenho nem dúvida. É lógico que também se não tivesse a bandalheira, que é a bandalheira de desvio de dinheiro, acho que tinha dinheiro para fazer muita coisa no Brasil também. Infelizmente não acontece porque às vezes as prioridades são diferentes.
Mas lá não tem poder público, não, cara. Só que lá os caras entram pesado, o patrocínio entra pesado nos carros. Tanto é que o carro é dono, o cara é dono do carro dele e o piloto é contratado. O piloto O é Anton, profissão. o Anton É Brown. profissão. O Anton Brown, cara, ele corre, pô, de top fuel, de pro mode, de uma pancada de coisa. Cara, ele é contratado pra ir lá e pilotar. Você vê o nível de negócio que De é. negócio. Negócio. Eu ainda falei pra eles, se não quiser nem pagar, não precisa pagar, não. Eu ando aqui só pela comida e pela... Venho aqui fazer esse estágio Pelo aqui. povo e pela comida, eu corro aqui, não tem problema não. Mas olha o nível que é. E assim, e exigência mesmo dos caras. Então, tipo assim, isso tudo é por quê? Porque vende, porque circula, porque tem isso. E muita coisa daquilo que acontece nas pistas é projetado pro mundo automotivo. Muita coisa que estão nos carros acontecendo hoje vieram da Fórmula 1. Então, por que se gasta tanto no campeonato de Fórmula 1? Cara, ali é o portfólio de desenvolvimento de muita coisa que as montadoras vão puxar para dentro dos seus Não, carros. tem tanto equipamento que é desenvolvido dentro das corridas, dentro de um automóvel, dentro de tudo que é utilizado para coisas que não são relacionadas ao automóvel, que a turma nem imagina, né? Humberto, agora nos Estados Unidos a gente foi lá porque a gente ainda não é o 4x4 mais rápido do mundo, ainda. E Mas o seu recorde já é da América do Sul? já é da América do Já Sul. era da América do Sul. É. O Alisson, quando era dono do Gol Jesus, andando numa categoria que não era 4x4, ele fez um tempo menor que o meu. Mas em categoria mesmo, 4x4. é o do bandido, Uhum. isso aí, homologado, CBA, Legal. Com documentado. prêmio, troféu e tudo Tem mais. troféu e caramba. A gente ainda não é o mais rápido do mundo, apesar de que os Honda não andam com o motor que a gente, mas é um 4 cilindros, é um 4 cilindros maior, mas não é. E vale? Vale para a categoria assim? É compatível para o mesmo recorde? O Honda? Não, porque e assim, esse Honda que a Speed Factory faz nos Estados Unidos, ele é um carro que não anda na categoria. Não anda em categoria. Ele vai lá, faz o treino, mas ele tem o papel e ele é o mais rápido do mundo. Tá lá, ele tem o mais rápido do mundo. Cara, nós fomos atrás da oficina que faz o carro para falar, cara, qual que é o segredo do carro? Cara, e a gente chegou lá, um chinesinho lá, cara, atendeu eu e o Portuga super bem. É mesmo? Pra Que gente- massa. Pra gente entender, tipo assim, a gente falou, mostrou o bandido, o que era, tipo assim, se ele tinha, qual que é o pulo do gato, cara, ele falou assim, cara, diferente de tudo que vocês fazem, o que eu uso é isso. Cara, quando a gente viu, falou, É lá. isso aqui é algo diferente. Legal. Aí você vai perguntar, o que é, Newton? Vai lá Então, ver, ué. vai lá ver. Vai Acha o procurar. cara, né, Carioca? Acha o cara, Vai porra. chegar, vai conversar com o cara. Então, tem muita gente que fala isso. Ah, mas, pô, o Newton também, cara, Ah, as coisas bichão. vêm pra ele, cara. Não vem, não. O câmbio do carro Não- dele é não vem não, cara. O câmbio é da República Tcheca. República Tcheca. É. Quem que teve... Onde Quem fica a República Tcheca no é? mapa? Tu sabe? Eu nem sabia que tinha Ah, mas é o Tcheca. Newton ligou lá, mandou vir. Lógico que cara. não, cara. O Portuga liga, perde horas, tenta entender, procurar saber. República A gente tá Tcheca. usando uma turbina agora que não, eu acho que a German tá usando e a gente tá usando. Visualmente tem cara de que não trabalha direito. Não. Você olha pra ela assim, você fala. Ela não tem, ela Ela não é vai feia. óleo. Não que ela é tem feia, óleo. ela é Feia a sua cara. Ela é feia. Cara, esse cara não entende. Aquela cara vermelha, Cara, assim, o negócio é o seguinte, ele tem que ficar mexendo com câmera. e ele tá Esse escrito- carro ele não entende E ele porra tá nenhuma. escrito compound, assim, você olha aquela master, aquela com pompa e turbo, você olha aquela que ele usava, cara, a turbina é linda, e ele olhou aí, depois que eu vi, não, é billet a turbina. A turbina Ela não tem óleo. A turbina não vai óleo. Ué, mas é flutuante? É rolamento? Como é? Que raio que é? Não, é graxa, mas não Graxa? graxa. Não tem óleo. Eu tem nunca vi óleo. isso, uma turbina sem óleo. Ela não tem óleo. E ela tem um sistema E anti-sujo de onde é? dos Estados Unidos. Ah, legal. Cara, ele foi lançado no SEMA Show de Uhum. dezembro. Aí a gente, porra. Cara, que esse negócio aqui, cara. Dezembro. É. Aí nós, em Portugal, cara, começou a conversar com o cara, isso aí, cara, isso aqui e tal. Cara, mas por que não vai óleo? E tem um fundamento, cara. E o fundamento dele, cara, cara, por que o anti-surge? O anti-surge é o ar que volta e freia a turbina, Aham. entendeu? Ah, tá, beleza, cara, então tá, nós vamos comprar essa turbina. Compramos, chegamos, usamos. E assim, como tudo da MRB, de tudo que a gente pega, usa e fala, cara, mas se isso aqui fosse assim, ia ser melhor. E a gente, ligou, porque a gente fez um vídeo despretensioso no autódromo, o Portuga falando que a gente vai usar e tal. Postamos o vídeo
E na segunda-feira a gente ligou pro cara, falou, cara, olha, a gente acha que se a turbina faz assim, vai ter um pouquinho mais de eficiência, tal, por causa disso, tal. Cara, você tem razão, tá? A gente fez até um vídeo. E a gente postou no canal lá da NJ Reis e tal, cara. Hoje o vídeo já tá com 280 mil visualizações. Se somar todas as visualizações do canal dele, não tem o que esse vídeo da gente fez. E aí ele começou a conversar com o Portuga, e ele começou a falar, cara, você tem razão disso, você tem razão disso. Cara, resumindo dessa conversa, o cara falou assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar pra você isso que vocês estão me falando, tal. Aí o Portuga falou, tá, mas como é que é? Me passa o preço. Ele falou, não, eu vou fechar outra turbina e vou mandar pra você. Eu falei, não, Portuga, mas eu não vou comprar outra. Ele falou, não, eu vou mandar, eu vou dar pra você a turbina. Aí, ó. Cara, eu falei, dá. Dá mesmo, de graça? Não Nem é o dar, né, frete. cara? Olha o desenvolvimento que você tá ajudando o cara a fazer, cara. Imagina isso aí. E por quê? Porque é ele, laboratório. e ele quer o seguinte, vai lá, laboratório. vamos lá, usa. Usamos, laboratório. fez o que aconteceu, opa, retorno pra ele, falou, opa, eu vou começar assim. E, cara, eu vou falar pra você, eu não posso falar nada, a MRB, cara, o Roderjan, além de ser um grande amigo, eu falo até pouco o Roderjan, a não ser de estar nas brincadeiras, mas na questão do produto dele, eu já falo com os engenheiros dele. A gente chega e fala, cara, ó, tá vendo isso aqui, ó? A gente não viu. Cara, tem vários detalhezinhos que a gente, na hora da montagem, a gente vê que a gente corrigiu no bloco, que a gente corrigiu no Zorin, que a gente corrigiu no virabrequim, que a gente corrigiu na biela. Então, assim, você ajudar a participar nessa situação, cara, só acrescenta. Tanto é que o cara, eu vou te mandar outra turbina. Tipo assim, porque ele não teve a visibilidade no mundo ainda daquilo lá, e tá todo mundo querendo saber, cara, que turbina é essa que não vai óleo, você tá entendendo? Sim. Então, só que você tem que pegar esse, meter a cara. Lembra que eu te falei do meter a cara? Sim. Não vai vir na sua mão porque você é bonitinho, porque você acha que isso é a fantasia. Você tem que pegar o telefone, pô, mas eu não sei falar inglês, por isso você tem que estudar inglês. Você tem que chegar e comunicar. Cara, a gente entrou em um monte de fabricante lá nos Estados Unidos e conversando de boa com os caras. Por quê? Porque tinha que fazer isso aí. Sim. Eu quero entender, eu quero nessa saber. Viagem foi você e o Portuga? Não, vocês foram em 4, né? Não, foi eu, o Portugal. O Mano mora lá. Ah, já mora lá. O Mano mora lá. Não, e detalhe, imagina se tivesse ido no cima. Mas É que você foi acima- direcionado, né? O cima tem que ser uns 5 dias pra você conhecer Mas você a foi feira. direcionado já, né? A boa parte dos eventos que você participou, alguns você já sabia que ia que a ir. gente, outros surgiu no meio do caminho, né? E as visitas você foi programado para fazer Não, algumas visitas. Foi nada, gente. Foi. É? Cara, nós estamos aqui. Onde Então, é que nós vamos estamos, aproveitar, né? Vamos Legal. aproveitar. Cara, é 1 hora daqui. Vamos dar um pulo lá? Ah, vamos, não marcamos, mas vamos lá, estamos aqui mesmo. Cara, e todos nos receberam muito bem, todos nos acolheram. Foi sabe, muito legal. Agora, ano que vem, esse ano, agora, eu quero ver se a gente. A CIMA é legal, mas a CIMA é mais uma apresentação de carro. A PRI, que é a feira de performance, é lá onde lançam as coisas mesmo. Então, a gente quer tentar ir lá. Até porque a gente acaba já conhecendo as pessoas, a gente consegue entrar, perguntar, falar e mostrar quem é. Porque o grande legal é o seguinte: primeira coisa que o cara fala assim, qual que é o seu carro? Você mostra o carro. Aí ele pergunta, qual que é o seu tempo? Aí você fala o tempo, cara. Epa! Aí ele Qual vê. que é a velocidade final que você passa nos 200? Você fala, cara, epa, eu não tô falando com um bobo. Eu tô falando com um cara que veio lá do Brasil pra vir aqui. Cara, tem esse chinesinho mesmo lá do Honda lá. Quando a gente falou falou pra ele, falou o nosso tempo, sem usar o sistema dele, falou, cara, é isso aqui. Só põe isso aqui e depois você vai me falar o que vai fazer, o que vai acontecer no seu carro. Falei, cara, mas e como que faz? Falei, não, eu vou dar um preço especial pra você, se já te despacho, tal, foi embora, vem embora. Então, tipo assim, só que você tem que ir lá. Você tem que ir lá, não adianta você ficar querendo esperar a coisa acontecer, entendeu? Tem muita coisa boa, tem muita coisa disponível. A grande sacada do Brasil foram os motores billet, a liberação dos motores billet. Por quê? Porque vai evitar a quebra. Em vez de você montar 2, 3, 4, 5 motor, cara, você vai montar um. Quando você fala da liberação, você tá falando da liberação pela CBA. A CBA já tem algumas categorias que já pode. A TTA já pode. A TTB já pode. E eles vão começar. A DTA, eu acho que a DTA já pode também. Eu não sei muito das categorias, mas a minha categoria que eu ando 4x4 pode. Tem outros que pode também. Então... Mas quando você fala da liberação, é justamente isso. Não, mas assim, a liberação é o seguinte, de ter um produto disponível no Brasil, entendi. cara, nas listas agora, cara, você tem que ver, vai ter motor billet saindo pelo ladrão. Por quê? Porque o cara vai gastar uma vez só. Legal. Lógico, não é você comprar e colocar. Legal. Você tem que saber montar,
você tem que saber usar. Esses motores, eles não aceitam mais o óleo do posto lá, que você passa lá e compra o Shell do posto. Sim. E, cara, tem uma certa cuidado. Mas, cara, se você tiver cuidado, eu nunca mais tive problema de motor. Cara, e aproveitando, quem são seus parceiros hoje no carro, na NJ Racing? Quem são seus parceiros? De fabricante? De patrocínio, assim. Quem tá contigo, assim? Às Cara, vezes nem é patrocínio, às vezes é um parceiro, apoio. Ó, Parceiro cara, mesmo. a Fiotec, eu não posso, cara, eu Sim, não de posso nem longe. falar nada, que, cara, esses caras lá tá louco. A Fiotec, a MRB, que é do motor, Do e agora Motorbility. motor, virabrequim, biela, e agora vai vir com o cabeçote, estão fazendo o primeiro Legal. cabeçote 16 válvulas que vai vir pro meu carro. Legal. A Ceramic Power do Peterson, a embreagem que eu uso. A Metal Horse do André, que é um grande parceirão. A Lotse Volantes também, parceiraço. O Morro dos Anjos, que já é uma empresa que não tem nada a ver com a corrida, mas é um cara que viu dentro das corridas uma forma de apresentar o produto dele com a visibilidade do bandido, ele veio pra junto. A Brazilian Tuners, que é do Portuga, que é o meu chefe de equipe, mas é a empresa dele que tá junto com a gente. A Stumpf, que, pô, cara, o Juninho não tenho nem o que falar. Esse cabeçote billet da MRB é em parceria com a Com a Stumpf. Stumpf. Vai vir, entendeu? Quem mais, cara? Que eu não acho que é a MM Racing Fuel do Maltinho, que é o cara que fornece o metanol pra gente. Então, assim, cara, esses são caras que, tipo assim, se eu ligar agora e falar, cara, eu preciso de um negócio pra amanhã, eles vão pôr no avião lá e vão mandar pra mim. Eles vão mandar, entendeu? Por quê? Porque, não, cara, a gente não pode deixar de andar porque tá faltando um negócio desse, entendeu? Então, assim, só que a gente também ajuda esses caras, cara, a gente tem liberdade pra esses caras falar, cara, ó, tem um negocinho aqui, tem um negócio. Cara, a gente foi montar, antes da área 67, a gente foi montar, chegaram 2 virabrequim pra mim. Na hora que a gente foi montar, a gente viu um negócio da fabricação das polias que eles não tinham se atentado. Opa, cara, Já. não, pega aí. O que vocês vão fazer? Cara, a gente vai fazer isso aqui, coisa de. Cara, e a performance é tão assim, peculiar, que é 1 milésimo muda. Sabe? Uma limada de 1 milésimo muda tudo a situação, entendeu? Então. Sem parceria, cara, ninguém vai pra frente. Agora você tem que dispor a pôr a cara. O primeiro jogo de biela da MRB ficou pronto uma semana antes do primeiro Armagedon. Do Armagedon de São Paulo. Essa história é massa. Ficou uma semana pronto, motor pronto, tudo montado, tudo pra onde o Roder já me liga. Falou, Nilton, fala, você tem coragem de fazer uma loucura? Tem coragem? Falei, qual que é a loucura? Cara, eu acabei de terminar um kit de biela. Eu posso te mandar, você põe pra andar no Armagedon? Na hora. Ponho. Topo, por que não? Falou, você Cai pra dentro. Falei, você põe mesmo? Ponho. Cara, mas e se explodir? Explodiu. Não é, cara? Você perdeu se o tempo não de me explodir? ligar aqui, falar isso pra mim, eu vou dar pra trás. Você vai desmontar tudo? Falei, vou desmontar tudo. Cara, desmontamos tudo, colocamos. Cada passada ele corria. E aí, cara, tá perfeito. E aí, tá perfeito. Cara, o cara precisava de um teste e eu precisava de um parceiro. Total. Acabou. Ganhou. Cara, não tem problema. Antes agora da área 67, eles mandaram 2 virabrequim. Quando chegou aqui os virabrequim, os engenheiros viram um negócio lá. Nós montamos 2 motor, que eu tenho um motor e o reserva. Montamos 2 motor. O Rodrigo liga e falou, bicho, nós vimos um negócio. Devolve, manda os virabrequim. Falei, como assim, cara? Eu tá no carro. Tá montado. Falou, não. Eu vou passar o final de semana, sábado e domingo, com a equipe fazendo toda a mudança. Vou preparar 2, eu vou preparar 2. Segunda-feira eu tô despachando de avião pra você, mas desmonta isso aqui e traz. Cara, desmonta tudo, manda os virabrequim novo. Então, cara, parceria é isso. Eu quero ter esses caras como parceiro, mas não pra dizer o nome dos caras. Primeiro, porque eu já tive proposta de muitos parceiros de produto que eu não uso, querendo me patrocinar. Eu falei, irmão, eu posso até aceitar seu dinheiro e fazer a propaganda, fazer um comercial pra você, mas se me perguntar se eu uso, eu não vou usar. Eu vou falar pra você que eu não uso. Por quê? Porque tem outros produtos que eu confio e que são meus parceiros e que, poxa, não tem por que eu trocar. Mas, além de tudo, essa liberdade que você tem, primeiro dos caras aceitarem que você não tá falando uma bobeira, que você sabe o que você tá falando, e deles pararem pra pensar. Segundo, dos caras falarem assim, cara, é verdade, dá pra melhorar, sabe? Não tem aquela soberba de falar, cara, quem é você, cara, pá? Quem é o Cleito? Quem que é o Portuga? Quem que é... Não, cara, não, é verdade, isso vai mudar. Vamos fazer isso sim. Então, gera uma ida e uma volta de melhoria de produto e, lógico, de melhoria de performance. É o que a gente quer.
acabou. Enquanto tiver dando certo, beleza, vamos pra frente. Legal, legal. E quem é a sua equipe hoje? Hoje o chefe de equipe é o Portuga, que é lá do Rio Grande do Sul. O cara do bandido é o Cleitinho, que é Desde que chegou sempre foi o Cleito. Não. O Cleitinho entrou, cara, quando eu fiz o Bandido 2, que aí o Cleitinho, a gente precisava de uma solda num negócio lá, eu chamei ele pra fazer uma solda, nunca mais ele saiu da equipe. Ficou, e hoje é o cara que fecha o olho, monta e desmonta o bandido, é o cara que cuida do bandido mais do que eu, tá mais no bandido mais do que eu. Aí, sempre quando possível pra vir pra Campo Grande, tem o Bida e o Dani cuida da parte de chão, de pneu, de paraquedas, dessas coisas, e o Bidão junto com o Cleitinho cuida da parte estrutural, e o Branquinho hoje faz parte também dessa nossa estrutura de dar apoio pro Cleito, viaja, dirige o caminhão, então assim, somos nós 5, mas aí tem o Isma, tem o Elias, que tem muitos caras que sempre querem, cara, posso estar junto e ajudar, e os caras vêm, cara, e roda a noite. E tem outra parada também que é muito interessante na equipe do Newton, cara, é o protocolo deles. Sim. É um negócio assim impressionante. O carro foi, acelerou, puxou, voltou, começa o protocolo, desmonta tudo, mexe isso que a gente tava tudo, falando alinha do treino, tudo, né? mexe Quando a gente em tava tudo. falando do treino aqui, era justamente sobre isso, de criar esse protocolo, de criar esse passo a passo, de ter Cada um E assim, ali tem e não a sua tem que função ali ninguém dentro falar e nada ninguém pro fala outro. nada pro outro, Tá Ninguém cada fala um nada, mexendo cada um no sabe. seu ali. Eu sei o que eu tenho que fazer. Quando o Dani não tá, eu sei que eu tenho que chegar, eu tenho que descer, eu tenho que puxar o paraquedas, eu tenho que enrolar, eu tenho que guardar o paraquedas. Antes de fazer isso, eu tenho que ir no Portuga, falar tudo que aconteceu, tudo que senti, tudo que eu percebi. Aí ele abre o log, ele vê, realmente, mas você não viu isso, cara? Não vi isso aqui, não, isso aconteceu também. Beleza, ele sobe pra fazer o mapa, isso, o outro já vai mexendo combustível, óleo, o outro mexendo, eu enrolando paraquedas. Então, só que a gente precisa falar o que tem que fazer. Sim, já acontece. Tá, É natural. é natural da coisa, entendeu? E se tiver, cara, mas vamos ter que trocar o motor. Quanto tempo temos? Temos 40 minutos? A gente troca, arranca o motor. Cara, mas nós temos 40 minutos. Nós temos que trocar o motor em 40 minutos. Acabou. E vai. E acabou. Legal. Bom demais. Bom, então, cara, acho que esse é o nosso papo de hoje aqui. Já acabou? Baita cara. Nem falei ainda. Baita cara, você, cara. Pô, de verdade, você é um cara que me surpreendeu demais, assim, positivamente. Vou falar antes que você me pergunte. Porque realmente o estigma que a gente tem parece que é tão distante da gente estar falando com uma pessoa como você, cara. Não pelo que você tem, não é isso, mas pelo que você é, pelo que você transmite. E muita gente é superficial na hora de avaliar alguém, né, cara? Não sabe. E todas as vezes que eu falei contigo, pô, você me atendeu de pronto, sempre foi super parceiro, topou minhas loucuras, inclusive hoje. Não, se é loucura, cara, eu tô dentro. Eu não sei qual é, mas se é loucura, eu tô dentro. As coisas agradeço normais eu vou demais. pensar, mas as loucuras eu isso vou aí. topar na hora, entendeu? Agradeço demais. Hoje a gente convidou o Ismael para participar com a gente. Espero que ele participe algumas outras vezes também. O Ismael também corre, tem o Golnardo, como tá Eu participo, na né? camiseta eu sou um dele, carro mas de o negócio, passeio ali. o negócio dele é outro, né, Nossa, Nil? mas O você tá na negócio câmera dele ali é filmando. quieto atrás da câmera. Filmando O negócio ali. dele é Fala outro. demais, vira docinho de leite. Isso Vira aí, docinho de é leite. isso aí, é isso aí. É porque não dá pra competir com o Newton. O Newton, ele os é carioca mais... são foda. Ele acabou com a minha bateria no discurso, do último Aí, ó, discurso isso dele, aí. quando ele foi rei de novo, né, pela... Legal. Pô, 10ª vez já? Nona. Nona vez já. Quando É ele isso aí. começou, eu olhei pra bateria da câmera e falei, tá no vermelho. Não deu pra Isso aí. terminar o discurso do Newton. Cara, mas eu que tenho que agradecer, Dalma, Bunker, vocês aí, cara, essa iniciativa, assim, primeiro dia que eu cheguei aqui, eu vi esse lugar, e assim, como eu falei com o Dalma, a gente ainda só não conseguiu conversar, porque, cara, essa minha vida, eu vou falar uma coisa, tem hora que eu tô falando assim, eu tô ficando meio doido, eu paro mais tempo fora de Campo Grande do que em Campo Grande, mas assim, mas eu quero sentar para isso aqui, é um lugar que a gente tem que trazer, dá para trazer um foco diferenciado para dentro do nosso estado, entendeu? Os grandes centros, eles existem, mas fora dos grandes centros existem grandes coisas, grandes estruturas. Esse é o ponto, E assim, eu tenho condição de trazer muita gente pra gente fazer bater um ao vivão aqui mesmo, com muita coisa legal, de gente grande, seja do mundo automotivo, seja do mundo do carro, do pessoal que coleciona carro. Cara, trazer ambiente pra dentro do estado do Mato Grosso do Sul, como aquele dia fez aquela festa, cara, que putz, surpreendeu. Eu acho que a gente pode começar a pensar e sonhar, assim... Tudo começa pequeno na minha vida, Humberto, mas eu nunca deixei de sonhar grande. Eu nunca deixo de sonhar grande. Então, assim, e a loucura tá no meio desse negócio. Então, eu olho pra esse negócio e falo, cara, dá pra fazer muita coisa, porque tem muita gente ruim fazendo coisas em lugares ruins que a gente
sabe, o que falta só é aquele empurrãozinho. Então, obrigado aí, obrigado vocês por estarem aqui. Eu tô, cara, a hora que quiser Bom chamar, demais, eu tô à disposição bom demais. aqui. E vamos sonhar, não fantasiar. É isso aí. Porque fantasia é dos loucos. Os sonhadores são aqueles que conquistam isso aí mesmo. Bom demais, cara. Obrigado pela sua participação. Obrigado mesmo. Obrigado, Ismael. E para quem tem curiosidade de saber um pouco mais sobre o Newton, segue ele lá. NB Racing. Newton NJ Racing. NJ Racing. Newton NJ Racing. Quem quiser conversar com o cara, quem quiser baita cara acessível, quem tem dúvida, pô, procura o cara. Esse cara tem mudado a realidade aqui do nosso estado quando tá falando de automobilismo. Te tem muito a agradecer você, cara. Que isso. Obrigado mesmo. Valeu, Ismael. Isso aí, pessoal. Esse aqui é o podcast da Bunker Garage. Não deixa de acompanhar a gente nas redes sociais e vocês vão ver que o Humbertão vai, ó, VAP pra cima. Isso é isso aí. aí. Cola aqui, porque se tem coisa legal, tem na Bunker Garage. É isso aí.